Amigos, queridos irmãos, nesta manhã pedimos a Jesus que as suas bênçãos nos envolvam, que a presença dos espíritos amigos possam aproximar do pensamento de todos nós, especialmente aqueles espíritos que nos auxiliaram no planejamento reencarnatório, que eles nos ajudem e nos fortaleça para que nós possamos estender o nosso pensamento para as questões que nos envolvem, para as questões que precisamos sentir, que temos o dever de educar, de modificar e de expandir. E que esta manhã, para todos, seja um refrigério de luz, de esperança e de confiança. Que assim seja. Hoje nós vamos ler as instruções dos Espíritos, deixais que venham a mim as criancinhas. Disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas. Profunda em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também os das almas, que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno delas e por ela. Jesus queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia-se às almas à sua eterna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele, como as crianças, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bens amados, são chegados tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Jesus, querido Mestre, quanta luz nos é dada pelo seu Evangelho. Ajude-nos, Jesus, a tirar os argueiros dos nossos olhos, para que possamos compreender que não somos cegos mais, Jesus. O seu Evangelho é luz em nossa vida. O seu Evangelho é caminho que nos educa. São palavras que nos evangelizam. Ó Mestre, permita que nesta hora alvissareira, em que estamos sendo convidados a vivenciar novos momentos, que possamos compreender essa criança que ainda está em nós, para que possamos fazê-la crescer em espírito e verdade. Que Deus nos sustente, amparando todos aqueles que ora não compreendem a sua reencarnação, aqueles que sofrem por não compreender a lei de amor. Jesus, ampare estes nossos familiares, nossos irmãos lá fora, há tantos que estão em busca da sua luz. Que Deus nos abençoe,
nos sustente, nos torne mais úteis nesta seara divina. Que assim seja. Queridos amigos, Kardec coloca no livro do Evangelho 2 itens: deixai vir a minhas criancinhas, mas agora com a instrução dos Espíritos, aprofundando para que a gente veja uma questão que é muito séria, que ele está falando aqui para nós, que Jesus não está falando para corpos, para criancinhas pequenas. Jesus está nos convidando a repensar, a rever essa criança, esse estado de alma que muitas vezes gravitam no nosso pensamento e nós nos colocamos numa situação de maturidade diante das questões da vida e desencarnamos e levamos esses estados espirituais conosco. E nós vamos gravitar então em regiões inferiores, onde muitas vezes nós, mergulhados no nosso infortúnio, nós não conhecemos a esperança, porque a esperança, ela vem com a fé, e a fé, ela é feita pela construção dos nossos pensamentos. E Jesus, então, chama a si essa infância intelectual de todos nós, que são os fracos, os escravizados, os viciosos. E nós precisamos entender em qual nessa faixa nós nos encontramos, porque ainda vivemos uma infantilidade muito grande pelo materialismo, por tudo isso que nós temos vivido. Então é preciso que a gente aprenda a sentir essa grandeza de Deus e o que é este amparo, a espiritualidade. E veja bem, quem traz essa mensagem para nós é João, aquele discípulo querido de Jesus, que sentiu as dores, as alegrias, que escreve o Evangelho com tanto amor. E ele nos pede que a gente ampare estes espíritos que estão nessa fase. E muitas vezes eu não preciso desencarnar para compreender isto. Nós nos propomos edificar o futuro, um futuro melhor para esses espíritos com a plataforma do Cristo, vivendo essa plataforma. Por isso que é necessário tanto auxiliar o espírito que recomeça a reencarnação, que também pode trazer a sua infantilidade, o seu despreparo, e aqueles que caminham conosco nos nossos lares, que ainda trazem consigo dores por não compreender a grandeza da vida, se desesperam, partem para os vícios, abandonam as situações reencarnatórias, vão mergulhando cada dia mais nas suas ilusões. E é por isso que Jesus nos ensina que é necessário auxiliar a criança, para que enquanto ela está conosco na infância, ela possa ter um futuro melhor. Então, nós precisamos entender que todos nós precisamos submeter à autoridade divina, para que a gente possa iluminar um despertar. Esse é o papel da doutrina espírita. E não adianta ser espírita se não compreendermos o papel do evangelho em nossa vida. Nós, muitas vezes, como espíritas, esquecemos de que a vida continua e que ninguém morre. E agora, João nos disse: meus bens amados, são chegados os tempos. Que tempo, amigo? Que tempo você se encontra? Que tempo é esse que você está? E ele fala: explicados os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Quando Jesus fala das crianças, ele está usando de um método, de uma forma didática para falar da nossa pequenez espiritual. Porque ele sabia, Jesus não ia falar para a criança, para um homem, porque as palavras de Jesus fortalece, enriquece e nos engrandece. Então, nós precisamos sair do contexto da matéria para sentir a grandeza do Cristo
que vem para nos auxiliar a solucionar os problemas que estão dentro de nós, os conflitos. Quando eu passo a entender que é indispensável eu a viver a lei do amor, a lei de causa e efeito, e é por isso que nos convida a ter esse olhar, este amparo à criança, para que ela também possa ser educada de tal modo que ela possa reverter todo o seu pensamento durante uma reencarnação. E é preciso que a gente possa entender que essa era nova é uma era de esperança, é uma era de fraternidade. E nós precisamos acolher estes espíritos que são tão infantis. E quando João nos traz essa mensagem, nos toca profundamente ao coração, porque nós precisamos entender que muitos malfeitores que hoje estão aqui e que estão de colarinho branco, de terno, são malfeitores, espíritos que trazem uma infantilidade em relação à sua espiritualidade. E nós não olhamos isso. As parábolas de Jesus nos levam a refletir em novos horizontes. A rede que Jesus nos trouxe, ela continua sendo lançada para nós, é a lei do amor. Essa lição de hoje é uma parábola que vem deixar de as minhas criancinhas, ele está contando um fato de que os nossos olhos muitas vezes não veem. É preciso que a gente mergulhe em nós mesmos antes de falarmos para o outro, porque quando eu não me conheço, eu vivo dos meus equívocos. Então, Kardec coloca aqui pelo pensamento de um espírito protetor, quando ele diz: deixai venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Qual é o leite, amigos? É a verdade, são os ensinos de Jesus. Deixai venham a mim todos os que tímidos, débeis, necessitam de amparo e consolação. Uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos, ela não sabe disso. E nós temos que educá-la para que este espírito aproveite a oportunidade reencarnatória. E nós, que não somos criancinhas mais, mas que agimos como crianças e voltamos para o mundo espiritual mergulhados na ignorância dos esclarecimentos que tivemos a oportunidade de beber, de aprender e não conseguimos. E ele fala: deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo de cura de suas feridas. Amigos, nada é maior do que o Evangelho. O Evangelho é o remédio para as nossas almas. Não procuremos coisas externas. Procuremos compreender as nossas dificuldades, as nossas aflições. Pois as nossas aflições são geradas pela incompreensão da força dos relacionamentos, das leis que regem a nossa vida. E aí nós vamos ver que nós não curamos as nossas feridas, continuamos com raiva, continuamos com ódio, continuamos com o pensamento de vingança. E quando nós vamos curar isto, quem vai nos curar a não ser o Evangelho de Jesus? Quando nos ensina a amar os nossos inimigos, quando nos ensina o trabalho do bem, é no amor, é com a caridade que nós vamos nos fortalecendo e também vamos nos percebendo, porque quando nós damos, é que nós vamos ver o que temos a dar. E o Evangelho nos diz: direis a todo instante da vossa vida, meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para o meu bem. Eu sei que a tua mão sobre mim se abate, mas ele não pode tirar aquilo que veio para ser modificado. Essa é a concessão divina, amigos. E ele disse: é do teu agrado, Senhor,
ter piedade de da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhe amodorrado da alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Queridos amigos, é preciso aprender a amar. E nós precisamos acreditar que os malfeitores da terra ainda não compreenderam as grandes alegrias do Evangelho. São eles que fazem as guerras, são eles que trazem dificuldades nos relacionamentos das nações, porque são crianças que primorosamente são resguardados pela roupagem física, mas eles não podem tirar o olhar daquilo que eles verdadeiramente são. Por isso que o nosso querido professor Eurípides tem nos convidado a evangelizar o espírito e não o corpo, porque no pensamento no que nós vamos modificar as nossas criações mentais, e é pelo pensamento que nós vamos mudar os nossos sentimentos. E é por isso que esse Espírito protetor nos disse: se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar. E vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe conspurgar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Olha que grandeza, esse é o momento que estamos vivendo. A dor é para nos libertar. Não sejamos crianças a reclamar e a dar birra, mas sejamos sempre seguros de que o Evangelho é o roteiro, é o caminho iluminativo para que a gente dissolva os aguilhões que ainda nos aprisionam. E nesta manhã, Jesus, com o coração cheio de alegria, nós te pedimos, fortaleça os nossos pensamentos, Mestre. Dai-nos coragem, dai-nos força para vencermos a nós mesmos. Que o passe seja o reconforto do momento, o remédio que necessitamos, o alento que precisamos. Coloque o medicamento em nossas águas, Jesus, para que elas se transformem em medicamentos para todos nós. E que a doce e inefável paz do seu amor nos envolva em momentos de grandes reflexões, para que as alegrias sejam perenes dentro de nós. Receba com carinho o abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e que assim seja.